Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, ele acumula funções. Não existe um caminho jurídico para quando só uma pessoa decide a respeito de tudo. Eles irão recorrer a quem? Fazer o embargo de declaração para poder cair no próprio ministro Alexandre de Moraes? Ele é o delegado, ele é o investigador, ele é o promotor, ele é a vítima, ele é o delegado, tudo ao mesmo tempo. Já não há mais poder executivo, legislativo e judiciário. Há somente um poder chamado Alexandria. O ministro Alexandre de Moraes está em uma lista, não uma lista de chamada de uma escola, ele está em uma lista onde existem pessoas que são violadores de direitos humanos, criminosos de alta patente. E isso precisa ser dito de forma clara. A justiça não é literalmente igual para todos. Agora, Jair Bolsonaro está aí no mesmo patamar de que líderes de facção criminosa. Na verdade, um nível até mesmo abaixo, né? Porque até mesmo uma pessoa que é líder de facção criminosa pode dar entrevistas, né? Esses dias nós vimos o ministro Alexandre de Moraes bancando o governador do estado do Rio de Janeiro, ou pelo menos uma espécie de secretário de segurança. Eu, como carioca, fiquei muito ofendido com a imagem. Acho que o governador Cláudio Castro marcou um gol ao não recebê-lo no Palácio do Guanabara, mas teria sido um golaço se nem tivesse recebido o ministro Alexandre de Moraes, que não tem legitimidade para dar pitacos com aquela ADPF 635, que ele sequer devia ser o relator, e estava ele lá nas imagens, andando ao lado do governador, fazendo cara de aprovação ou não diante de painéis eletrônicos. Isso tudo é muito aviltante, muito humilhante para o Rio de Janeiro. Pessoal, olha só o posicionamento de Nicolas Ferreira em uma entrevista com esquerdistas tendenciosos. Veja só que esse Uribe vai provocar o Nicolas Ferreira, vai querer dar umas cortadas nele, mas o Nicolas Ferreira vai se sair muito bem nessa entrevista e sem medo nenhum vai apontar os erros e as arbitrariedades de Alexandre de Moraes. E também nesses vídeos vocês vão ver os jornalistas da Revista Oeste que também vão expor a verdade sobre as arbitrariedades de Alexandre de Moraes. E agora que Alexandre de Moraes vai assumir temporariamente a presidência do Supremo Tribunal Federal. Quero deixar todas essas informações aqui para vocês, mas antes deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Não existe um caminho jurídico para quando só uma pessoa decide a respeito de tudo. Eles irão recorrer a quem? Fazer o embargo de declaração para poder cair no próprio ministro Alexandre de Moraes? Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, ele acumula funções. Ele é o delegado, ele é o investigador, ele é o promotor, ele é a vítima, ele é o delegado, tudo ao mesmo tempo. Até mesmo o próprio Flávio Dino, por exemplo, que tem uma ação contra o presidente Bolsonaro, não se coloca impedido nessas ações. Ou seja, a gente de fato precisa colocar os pingos nos is e mostrar que nós não estamos em uma democracia que eu, como deputado, apresento uma PEC e isso vai ser aqui tratado de uma forma legislativa e da forma como deveria traçar o curso natural. Não, eu quero dar o exemplo aqui mais recente, e nem é sobre, digamos assim, uma pauta, digamos, moral, por mais que isso atue na vida das pessoas, mas é uma pauta econômica. A derrubada do aumento de IOF foi feito pelos deputados, foi feito por essa casa, foi feita pelo Senado, e o que aconteceu? O PT recorre até o STF e é sorteado, o homem sortudo, cai na mão do Alexandre de Moraes para poder decidir, então, o aumento do IOF. E o que ele faz? Ele mantém o aumento do IOF. Ou seja, isso não é violar as barreiras e os limites dos poderes que nós temos? Ou seja, já não há mais poder executivo, legislativo e judiciário. Há somente um poder chamado Alexandria. De fato, é somente o ministro Alexandre de Moraes que decide a respeito de tudo. E quero deixar aqui algo bem claro. Não tem uma oposição ao ministro Alexandre de Moraes por picuinha, por bia. Isso aqui diz respeito a questões muito sérias, como eu disse. O ministro Alexandre de Moraes está em uma lista, não uma lista de chamada de uma escola, ele está em uma lista onde existem pessoas que são violadores de direitos humanos, criminosos de alta patente. E isso precisa ser dito de forma clara. As sanções que ocorrem com ele está querendo levar todas as outras demais autoridades para o mesmo buraco que ele está se colocando. E não tem essa de apesar, Olibre. Apesar da pessoa ter matado, você foi lá e, sei lá, passou perto dela. O foco, literalmente, é o primeiro. É quem, de fato, o colocou na prisão, que é o Alexandre de Moraes. A gente não vai discutir aqui a respeito das ilegalidades que ele cometeu, por exemplo, as imagens, as mensagens vazadas, onde mostra que ele, enfim, praticamente sua equipe mandava prender pessoas por postagens de 2018. Ninguém vai comentar
a respeito disso, realmente o foco é, você se sente arrependido? Sinceramente, eu acredito que nós temos coisas muito mais sérias a se tratar. Você tem pessoas hoje presas de forma desproporcional, injustamente, tomando penas que nenhum criminoso de alta patente aqui no nosso país toma. Inclusive, saiu aí na notícias, né, de que Moraes diz que a justiça é igual para todos. Mentira. Sérgio Cabral agora com certeza deve estar rindo com uma condenação de 400 anos por corrupção na sua sacada ali do seu apartamento em Leblon. Então não, a justiça não é literalmente igual para todos. Agora, Jair Bolsonaro está aí no mesmo patamar de que líderes de facção criminosa. Na verdade, um nível até mesmo abaixo, né? Porque até mesmo uma pessoa que é líder de facção criminosa pode dar entrevistas, né? E eu me pergunto, é uma ditadura extremamente confusa. E dizer de que é ignorar a sanha ativista de um juiz que, de fato, parece um político com uma toga. Você tem uma pessoa que já, de diversas formas, deixou bem claro que extrapolou os seus poderes, tem feito vingança processual e tem colocado pessoas na cadeira meramente porque estavam de verde e amarelo. Não vi ninguém de vermelho que cometeu os mesmos crimes aqui ser preso nenhuma vez aqui no nosso país, porque já teve momentos onde a esquerda já invadiu também aqui esses locais e nada aconteceu. E, por fim, o fim do foro privilegiado, que não tem nada de privilegiado, né? Não, como deputado, o foro privilegiado, olha só, deveria ser para poder proteger os deputados, o seu artigo 53, a inviolabilidade do mandato, mas hoje o maior ataque que há à nossa prerrogativa de deputado e senador é vinda do Supremo Tribunal Federal. Então, não há privilégio nenhum. E, por fim, eu deixo aqui minha pergunta. Por que Jair Bolsonaro e todas as pessoas que foram envolvidas no dia 8 estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal? A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi referendada pela primeira turma, então não foi apenas ele que tomou a decisão. Ou seja, você concorda comigo, então, Uribe, que... Eu não concordo, eu sou jornalista, estou fazendo uma pergunta. Apenas uma questão, deputado. Não, doutor Uribe, mas... O protesto de vocês foi extremamente maior do que se esperava. O protesto dos senhores foi maior do que se esperava, realmente. Se viu que há uma mobilização popular, principalmente em defesa de Jair Bolsonaro e contra o presidente Lula. Primeiro você diz que é jornalista e fala que não acha nada e faz uma pergunta sobre seus achismos. É estranho. Mas respondendo então a sua pergunta, eu estou entrevistando. A grande questão, então deixa eu responder, com base na sua pergunta feita de achismos, né? O que eu estou querendo dizer, Uribe, é o seguinte: primeiro, a respeito sobre a anistia, é o que exatamente estou querendo dizer. Houve uma anistia ampla, geral e restrita, eu não disse somente para a esquerda, houve uma anistia ampla, geral e restrita, e é isso exatamente que eu estou pedindo para todos. E neste caso, agora em específico, foi para as pessoas, obviamente, que cometeram aqui alguns crimes e delitos, mas não de proporção de 17 anos. Agora, quem não está preocupado com o foco dos grandes problemas reais do país é o ministro Alexandre de Moraes. Porque, no fim das contas, nós estamos fazendo um trabalho aqui, tentando fazer um trabalho para olhar para as causas profundas do nosso país, como, por exemplo, saneamento básico, onde tem 100 milhões de pessoas que não têm água potável e nem saneamento básico no nosso país. A gente tem que tratar sobre o problema de segurança aqui no nosso país. Nós temos que tratar a respeito de problemas sobre educação no nosso país. Agora, quem está no Poder Executivo? Quem que está no Poder Judiciário somente gastando o seu tempo em perseguir opositores? Qual é a medida que o nosso Judiciário tem tomado contra o crime organizado? Qual que é a medida que o nosso Judiciário tem tomado contra tudo aquilo que você me perguntou e está dizendo sobre as causas profundas do nosso país? Agora, o que exatamente nós estamos querendo dizer é isso. Vamos dar um primeiro passo de pacificação no país. Agora, vamos lá. Um pai que é condenado a 17 anos, como o caso do Rubens, que foi condenado a 17 anos porque furtou uma bola assinada pelo Neymar aqui no Congresso, está distante da sua esposa, Norda, com um filho recém-nascido e com outro filho de 6 anos de idade. Isso não é uma causa profunda? É uma pergunta que eu faço. Você sanar injustiças feitas por um judiciário que colocou pessoas na cadeia por conta de um post em 2018 não é olhar para as causas profundas? A grande questão é que o brasileiro olha para todas essas questões genéricas e se apega a isso. Agora, as causas que realmente impactam o coração das pessoas, que é a injustiça, que é de fato lutar pela verdade aqui nesse país, isso é deixado de lado. É o filho do outro, né? É o tio do outro, é a sobrinha do outro, é a avó do outro, né? Porque, afinal de contas, uma pessoa de 71 anos foi colocada novamente na cadeia, retirada da prisão domiciliar, porque cometeu o grande crime da quebra de cautelar de ir para a fisioterapia.
Isso é o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, assim, vamos parar de olhar. O foco está aqui em nós, o foco não está no ministro Alexandre de Moraes. Quem está sendo sancionado por uma lei que só está criminosa? Não sou eu. Nem é nenhum dos deputados aqui. Querem ajudar a pacificar o país? Comecem a dando o exemplo, começando pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, gostaria da sua avaliação sobre a decisão do governo de Donald Trump e o papel do bolsonarismo diante das negociações aí a respeito dessas tarifas. A posição da esquerda é sempre de colocar a culpa no outro, né? A culpa nunca é deles. Ano que vem vai se fazer 18 anos no poder, no executivo, mas a culpa de tudo, obviamente, se volta para a mesma pessoa, o Bolsonaro. E agora, na figura de Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. A influência que o Eduardo Bolsonaro está fazendo no governo americano é um ataque à soberania? Tá. Então, quer dizer, então, de que quando o Lula manda um avião até o Peru para poder resgatar a ex-primeira-dama condenada por corrupção, é ataque à soberania? Quando o Lula interfere numa decisão sobre a Cristina Kirchner de corrupção, isso também é ataque à soberania? Quando, em 2016, foram até os tribunais penais internacionais para poder retirar ali o impeachment da Dilma, também é ataque à soberania? Quando a deputada Gleisi Hoffmann foi até a TV Al Jazeera do mundo árabe para poder falar, para poder soltar o Lula, também era um ataque à soberania. Então, o que eles estão dizendo é que todos eles, então, são criminosos? Eu acredito que não. Por quê? Porque é uma indignação completamente seletiva. Não vai ser com provocações do Lula aos Estados Unidos, ou falta de diálogo, falta de diplomacia, dizendo, por exemplo, antes das eleições, que o Trump era um nazista de moeda trocada, que nós vamos resolver este problema. Então, mais uma vez, a população está vendo que agora, literalmente, Jair Bolsonaro está preso dentro de casa, Eduardo Bolsonaro está em outro país, e a culpa é deles agora? Assim, é uma falta realmente de capacidade de assumir tanto as suas ações quanto as suas omissões. Quer resolver o problema, faça as duas coisas aqui no Brasil. Trate Jair Bolsonaro da maneira como deveria tratar, tendo eleições limpas e sem querer ganhar no tapetão, e também, obviamente, parando com essa sana persecutória através do ministro Alexandre de Moraes contra toda a direita. A minha parte eu estou fazendo, lutando pela opinião pública, lutando pelo aquilo que é certo. Eu tenho firme fundamento naquilo que eu acredito, naqueles que estão, de fato, atacando a nossa democracia. Podem me atacar do que for, podem criar a narrativa que for, mas nunca vão me achar numa lista de corrupção, nunca vou ser responsável por, inclusive, é uma pauta importante, né, do nosso Brasil, que é investigar, né, quem são os culpados e responsáveis por roubar as pessoas no INSS, mas isso eu acredito que nem o ministro Alexandre de Moraes, nem o Lula estão preocupados, e nós protocolamos, né, aqui uma CPI. Dá uma olhada lá se o PT assinou. Então fica bem claro aí quem realmente está querendo colocar o Brasil para frente. E se todos os indicativos aqui do nosso Brasil, tanto de IDH, quanto de educação, quanto de segurança, não estão ao nível que o Brasil deveria estar, a gente precisa fazer algo diferente. O Brasil tem tudo para poder dar certo, nós temos excelentes pessoas aqui, o Brasil é maravilhoso, unidos nós somos maiores, mas existe uma trava chamada PT, a esquerda e principalmente a figura do Alexandre de Moraes, que tem travado o nosso país. Eu quero muito conversar sobre os grandes problemas também do nosso país, mas, infelizmente, por conta de um ativismo judicial, a gente precisa libertar pessoas inocentes e muitas delas com penas desproporcionais. E, mais uma vez, quem tem gerado a crise diplomática com os Estados Unidos, inclusive através da sua primeira-dama, xingando o homem mais poderoso do mundo, que até então fazia parte do governo americano, tem nome que é Janja, quem tem feito diversos ataques à democracia americana e dito, inclusive, sobre desdolarização, tem reforçado ali o BRICS, é o presidente Lula. Então, se ele quer ajudar o agro, leia mais uma vez a carta do Trump. Se ele não conseguir ler, pede um assistente, pede um assessor para poder ler para ele entender o que o Trump está querendo dizer, e a solução está nas mãos deles. Não tem como colocar que a solução agora está na nossa mão. A solução está na mão deles. Basta, mais uma vez, ter essa sana persecutória findada contra Jair Bolsonaro e outras pessoas também de direita, anistia ampla geral, que para mim é um preço muito baixo para poder pacificar o país, vocês não acham?
anistia ampla e geral para pessoas que quebraram aqui vidros, etc. e tal, estava querendo dar um golpe impossível, um crime impossível, eu querer, Tainá, querer te envenenar com um copo de água potável, é um crime impossível. Tinha aqui pessoas aqui extremamente idosas, não tinha uma arma de fogo. Que golpe é esse? Ou seja, o presidente, de fato, está preso, é o primeiro que está preso não por corrupção. E pelo que eu vi aqui na história do nosso país, se ser preso te faz ser presidente, então Jair Bolsonaro tem grande chance, mais uma vez, de se tornar presidente do nosso país. Aliás, hoje o ministro Alexandre de Moraes assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele substitui temporariamente o presidente da Corte, Edson Fachin, que vai representar o Poder Judiciário em eventos da COP30 em Belém. A transferência foi anunciada por Edson Fachin no fim da sessão plenária de ontem. Ele agradeceu a Moraes e disse que a mudança vale também para o dia 13 de novembro. Portanto, faço esse registro com essas palavras também para, portanto, assentar e desde logo agradeço ao eminente ministro Alexandre de Moraes que amanhã e na próxima quinta-feira, dia 13, as sessões serão presididas por Sua Excelência, o vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes. Então, consta mais uma posição assumida pelo ministro Alexandre de Moraes, ora juiz, ora promotor, ora vítima, ora acusadora, ora... Aí a caneca, muito bom, consta. E ora presidente do Supremo Tribunal Federal, de forma, claro, ainda que temporária, né, substituindo Fachin. Mas a gente sabe que isso vai chegar, né? Esse dia vai chegar, a gente sabe como é que funciona lá o rito dentro do próprio STF para as presidências e vice-presidências, e só o que falta mesmo, ele acumular esse cargo que ele já exerce na prática. Esses dias nós vimos o ministro Alexandre de Moraes bancando o governador do estado do Rio de Janeiro, ou pelo menos uma espécie de secretário de segurança. Eu, como carioca, fiquei muito ofendido com a imagem. Acho que o governador Cláudio Castro marcou um gol ao não recebê-lo no Palácio do Guanabara, mas teria sido um golaço se nem tivesse recebido o ministro Alexandre de Moraes, que não tem legitimidade para dar pitacos com aquela ADPF 635, que ele sequer devia ser o relator, e estava ele lá nas imagens, andando ao lado do governador, fazendo cara de aprovação ou não diante de painéis eletrônicos. Isso tudo é muito aviltante, muito humilhante para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um governador eleito, e quem cuida da política de segurança pública, graças a Deus, não é o STF, ou não deveria ser. Então, vai acumulando os cargos, mas na prática, Paula, o que importa mesmo é o poder que ele tem e que parece, sem freio, porque quem poderia colocar freio, que é o Senado, está dormindo no ponto. Quando o Fachin foi passar o bastão para o ministro Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli entrou ali na conversa e disse que ele estava bastante ansioso para sentar na cadeira de presidente do Supremo. Quem estava ansioso? O Moraes. O Moraes, ele é sempre ansioso, né? O Toffoli é que não é. O Toffoli repassa as funções para o Moraes, como ele fez, né? Ao instaurar o inquérito do fim do mundo e nomear o Moraes sem sorteio relator da coisa. Eu estava pensando no que ele já faz. Ele é, no momento, presidente do Supremo, candidato a interventor no Rio, juiz da maior vara criminal do planeta, carcereiro de centenas de inocentes do 8 de janeiro, relator de um número desconhecido de inquéritos. Ninguém sabe quantos são exatamente. E eu queria saber só o seguinte, ele devia escrever, sim. E quando ele encontra tempo, ele cuida do caso dos óculos voadores do aeroporto da Itália. Eu queria que ele escrevesse um livro de autoajuda, aí, dizendo como é que ele organiza o tempo. Eu compro. Como é que ele divide o tempo para tratar de todas essas coisas? Ou ele tem o dom da ubiquidade, né? Ele é mais de um. São vários Morais que existem por aí, cada um fazendo besteira numa área.
Exatamente, Paulo. O Rodrigo acaba de chamar a atenção que esse dia chegará, porque ele será o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, importante deixar bem claro que Vossa Majestade, o ministro Alexandre de Moraes, em 10 dias, por exemplo, exerceu também o cargo de governador do Rio de Janeiro, porque atuou ali, de alguma forma, na cadeira de governador, exerce o papel de procurador-geral da República, porque abre mais um inquérito de ofício sem a provocação devida do agente acusatório que é, no nosso ordenamento jurídico, o Ministério Público, é o delegado, porque tem mandado prender e soltar, tem decidido também, como juiz da Suprema Corte, quem pode ou não pode, por exemplo, um dos envolvidos no 8 de janeiro ir ou não ir à formatura da filha, e, ademais, ele segue à frente de inquéritos perpétuos. Segundo a Globo News, terá mais um para chamar de seu, o inquérito da segurança pública, que falaremos adiante ao longo do programa. Paula, Vossa Majestade, o ministro, o imperador Alexandre de Moraes. Falamos aí do ministro Moraes assumindo, né, a presidência do Supremo, assumindo várias posições. Hoje ele é o relator da DPF das favelas, mas a situação deve mudar assim que um novo ministro assumir ali no lugar de Luiz Roberto Barroso. A gente pode interpretar aí a criação desse novo inquérito, mais um deles aí, para manter o ministro Alexandre de Moraes no comando de decisões sobre segurança pública, principalmente aí no próximo ano, ano eleitoral? Acredito que sim, ele deve ter saudade dos tempos que ele foi, de fato, né, secretário de Segurança. Agora, veja, não é preciso o Alexandre de Moraes iniciar inquérito algum e ainda mais instigar a Polícia Federal, que foi a parte ausente na operação do Rio de Janeiro, para tanto. O Rio de Janeiro, com as suas polícias civil, militar, realizou ali cerca de um ano de trabalho de inteligência. A operação foi tão bem sucedida por isso. Quem tem que cuidar da segurança do Estado está fazendo isso. Inclusive, o governador Cláudio Castro já disse que tem outras 10 operações engavetadas aí, prontas para sair do papel, né? E inclusive citou alguns lugares, até a Rocinha pode ser alvo, e isso é música para o ouvido dos cariocas. As pesquisas mostram, né? Pesquisa Quest, insuspeita, ligada à Globo, 7 em cada 10 querem que esses grupos sejam considerados grupos terroristas, coisa que o STF e o governo federal não desejam. 8 em cada 10 dos que moram nas favelas aplaudiram a operação. Até algumas mães reconhecem que perderam os filhos para o crime, não para a polícia. A polícia apenas teve que executá-los, uma vez que você chega com mandado de prisão em aberto e é recebida com tiros de fuzil. Então, eu acho que é um protagonismo que o ministro Alexandre quer assumir que não lhe cabe. Mais um. Então, não é preciso começar a investigar, porque senão fica com aquela sensação, de que vamos criar mais uma reunião e mais um aparato para investigar a investigação. E é hora de agir. A gente viu como fez diferença uma operação dessas com um trabalho de inteligência por trás. 121 mortos, quase todos eles ali com passagem grave pela polícia, com fuzis em mãos, quer dizer, bandidos de alta periculosidade. Agora o ministro Moraes mandou a PF investigar as organizações criminosas, mas quando o governo do Rio de Janeiro pediu para a Polícia Federal participar da operação, foi solenemente ignorado, como nós acompanhamos ali naquela entrevista com o Andrei Rodrigues. A Polícia Federal não quis participar da mega operação no Rio de Janeiro. Aliás, o Ministério da Defesa também não quis emprestar os blindados, São blindados anfíbios da Marinha, conhecidos ali como carros lagartos, porque são anfíbios, poderiam ajudar nessa operação no Morro. Ou seja, o governo federal preferiu ficar de fora da operação, mas agora quer investigar quem subiu o morro com a farda. Aliás, 4 policiais tombaram, quem empenhou a vida para tentar exercer a sua função em defesa da sociedade, do pagador de impostos, diante do domínio territorial do Comando Vermelho, para devolver aquele pedaço de terra, aquele pedaço de morro para a população oprimida, refém do crime organizado. Mas agora eles querem investigar. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, já está bem claro aqui, já falamos sobre isso, ele quer desempenhar todas as funções. Então, Vossa Majestade, o Imperador, também agora quer fiscalizar
a segurança pública no Brasil, porque é disso que se trata. A abertura de mais um inquérito perpétuo, aliás, eu vou repisar esse ponto, Paula, porque está inclusive no X, no perfil da Globo News, eles publicaram isso com análise de comentaristas, dizendo Moraes analisa criar um inquérito permanente sobre a segurança pública no Rio de Janeiro, no Brasil. Não existe inquérito permanente. Isso é uma figura jurídica impossível. Inquérito tem começo, meio e fim. O único que dura mais tempo do que deveria e jamais durou no país é o 4781, que tem mais de 6 anos. O inquérito das fake news. Aparentemente, ele quer fazer outro inquérito similar para investigar a segurança pública e, obviamente, vai interferir no jogo político do ano que vem. Silvio mencionou que não existe a figura jurídica inquérito permanente, de fato não existe. A outra coisa que também não deveria existir é ministro do Supremo que faz política, ministro do Supremo político, que é isso exatamente o que o Gilmar Mendes se tornou. Ele dá opinião em tudo. Qual é a relevância dele dizer, por exemplo, que a lei antiterrorismo é ruim? Não é da opinião dele, isso é uma discussão do Congresso Nacional. E quem requer uma discussão maior é a população, os governadores que lidam com a segurança e que estão exatamente no fronte, ali, vendo exatamente no que se tornou cada uma dessas facções. Esse é o ponto. E aí, ponto positivo para os governadores de São Paulo e do Rio, que enviaram aos Estados Unidos informações sobre a atuação dessas facções criminosas, que elas sim se comportam como organizações terroristas. Ou seja, tomaram a frente porque conhecem a realidade. Aí vem o Gilmar Mendes falar que houve um excesso de politização. O ministro Gilmar Mendes acha que tem um excesso de politização no tempo. O Supremo politiza tudo. É exatamente o lugar que não deveria politizar. Politizou agora esse julgamento recente que condenou o ex-presidente Bolsonaro. Politizou todas aquelas prisões do dia 8 de janeiro. Politiza qualquer discussão que tem no Congresso. Chama tudo para si. Discute o governo, discute o Congresso. Ele está reclamando de politização? Claro que esse assunto tem que ser politizado, sim. Só não pode ser politizado pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem que se envolver nesse tema. Por que eles, antes disso, eles não param com isso e fazem uma visita ao morro? Eles nunca viram o Morro do Alemão, nem o outro. Como é que é o nome do... A Penha. Também foi parte, né? A Penha. Isso. Por que eles não vão lá? O ministro Dino subiu o morro, não sei como. Agora, ele sabe o caminho. Vão lá. Vão lá. Aquilo é uma área que foi confiscada do território brasileiro, meu Deus. Os morros não pertencem mais objetivamente ao país. Não há presença do Estado. Eles estão legislando sobre o que desconhecem. Então, são todos almofadinhas aí, eles ficam com essa toga ridícula para cá e para lá, fazendo gracinhas, em vez de ver o Brasil real. Vão até lá. O máximo que eles se aproximam, a distância máxima, mínima, né? Que eles conseguem estabelecer entre onde estão e o morro, é na Sapucaí, que ali tem morro por perto. Vão lá ver o que acontece. Sim. Vão lá. Eles não acham que é simples, que não precisa de uma operação desse tamanho, que isso é matança? Vão lá e mostrem que é perfeitamente possível visitar uma favela. Vamos lembrar o que disse o presidente do STF, né, a ocasião da operação policial super aplaudida pelo povo brasileiro, que foi uma tragédia e que prestava solidariedade às vítimas, leia-se, aos traficantes terroristas mortos. Se eles aterrorizam esses locais que o Estado não chega mais, que o Estado paralelo tomou conta, é porque eles são terroristas. E se classificar como terrorista, facilita sim, dá mais margem de manobra para combatê-los. A própria DEA, a Divisão da Polícia de Entorpecentes americana, mandou carta para o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, parabenizando pela operação, lamentando a morte dos heróis da polícia, né, e oferecendo ajuda. Agora, a ajuda da DEA é muito mais fácil de vir se for classificado como grupo terrorista. Os Estados Unidos podem agir de maneira mais direta, como fizeram, inclusive, já na Colômbia, em algumas décadas atrás. Então, primeiro, é apenas uma opinião política
do Gilmar Mendes, mais uma. Ele não é legislador e não foi eleito para isso por nenhum voto, e a opinião dele vale tanto quanto a de qualquer outro. Agora, ele está na minoria nesse caso. 7 em cada 10, como eu já disse, segundo a Quest, quer que sejam classificados como terroristas. Para você que chegou até aqui, se você quiser aprender a fazer uma renda pelo menos de 2 a 5 mil reais trabalhando aqui na internet, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição e assista uma aula que tem lá que é totalmente gratuita. É um passo a passo que vai te mostrar o caminho de como você faturar aqui na internet. Não tem nada a ver com aposta, jogo, tigrinho, tentar sorte, perder dinheiro, não é nada disso. Não é essas coisas que muitos influenciadores e gurus falam por aí, onde você acaba apostando e perdendo. Não, aqui é para você trabalhar. Usando seu celular conectado à internet, você produz conteúdo para a plataforma e você é pago mensalmente. Ainda que você não tenha ganhado nada, ainda que você não acredite, clica no link, assista aquele passo a passo gratuito que vai te mostrar resultados, vai te mostrar o caminho que você tem que fazer. Se fizer sentido para você, você aplica. Se não, tá tudo bem, porque você não perde nada, porque é gratuito. Link no primeiro comentário fixado aqui na descrição para você mudar de vida através de uma nova profissão aqui na internet. Se tiver interesse, clica no link e eu tenho certeza que você é capaz de fazer pelo menos de 2 a 5 mil reais. Clica no link se tiver com dúvida. Tá aí, pessoal, entrevista aí sensacional com o Nicolas Ferreira. Não é de hoje essa entrevista, já tem alguns meses atrás aí, mas eu quis trazer ela porque as falas de Nicolas Ferreira, elas se encaixam exatamente com o que está acontecendo agora na atualidade. Perseguição, e agora, depois de tantas arbitrariedades de Alexandre de Moraes agora se superou. Foi para o Rio de Janeiro para investigar como perito. Ele deixou a toga de juiz, embarcou para o Rio de Janeiro como perito para interrogar o governador do Rio de Janeiro, por que essa intervenção, como foi que aconteceu. Daqui a pouco ele vai querer julgar os policiais. Veja só, parece que é coincidência, né? As coisas acontecem de forma coincidente. O governador de Minas Gerais agora vai ser cassado o mandato. Veja só, é inacreditável. Ah, mas o que foi que ele fez? Roubou, desviou, rachadinha? Não. Pelo que tudo indica, parece que essa ação da polícia que aconteceu lá foi um encaixe para ele ser cassado. Veja como é. Quando é um esquerdista, governador esquerdista que deixa a criminalidade tomar de conta, não tem nenhum problema. Os ministros não querem saber, não vão interrogar, né? Cadê que Alexandre de Moraes vai lá no Ceará para ver a situação das facções que estão tomando conta da cidade, que os moradores têm que se mudar, porque os faccionados mandam os moradores sair de casa? Por que Alexandre de Moraes não vai lá perguntar ao governador, conversar com o governador por que a criminalidade está crescendo tanto? Por que Alexandre de Moraes não vai para a Bahia para perguntar ao governador da Bahia por que a criminalidade está crescendo tanto? Não. Alexandre de Moraes vai em um estado em que a polícia decidiu agir contra a criminalidade. É sério um negócio desse? Não, parece que é brincadeira. O juiz, que deveria agir dentro da lei, que deveria trazer ordem, que pelo menos dá esse sentido, um juiz, né? Que deveria fazer justiça, ele deveria ir, se é que não é para ir em canto nenhum, mas se é que é para ir, foi no Rio de Janeiro, era para ele ir nos estados onde a criminalidade está tomando conta para pedir satisfação ao governador, mas não. Ele vai no estado onde a polícia está agindo contra a criminalidade. Não. Parece mentira, parece coisa de filme. Se a gente contar isso para algum estrangeiro de um país sério, vai dizer, não, você tá de brincadeira, né? Você tá tirando onda com a minha cara, né? Como é que você vem com uma conversa dessa? Eles vão zombar e rir da gente. Não, isso é mentira. Pois é, aqui no Brasil acontece isso. Aqui dava para fazer uma série, um filme, sei lá o quê. Vai entrar para a história Alexandre de Moraes como o juiz mais proeminente, que tem tantas funções, como disse Augusto Nunes. Ele deveria lançar um livro, Como se dividir para fazer tantas funções ao mesmo tempo, né? Porque ele pega de tudo. O julgamento de Bolsonaro, o negócio das fake news, investigando o governador do Rio de Janeiro. Eu acho que esse homem não dorme. Ou então ele, como disse Augusto Nunes, existe vários Alexandre de Moraes para cada função. Porque esse daí se presta ao desserviço aqui do Brasil. É inacreditável, mas é a realidade.
Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.